Quando falamos em escoliose, é muito comum surgirem alguns mitos sobre o assunto. E, infelizmente, alguns desses mitos são propagados pelos profissionais da saúde. Para o vídeo de hoje, eu separei 3 comentários aqui do canal que eu correlacionei com alguns desses mitos. E eu pretendo esclarecer para você. Combinado? Então, sem perder tempo, vamos para o que diz no primeiro comentário. Tenho escoliose e o médico me passou fisioterapia e mandou fazer natação. Bem, nesse primeiro comentário eu vou separar 2 pontos muito importantes, a fisioterapia e a natação. Primeiramente, vamos abordar a fisioterapia. Hoje nós temos muito bem estabelecido na literatura científica que o tratamento conservador para a escoliose deve ser feito através dos exercícios fisioterapêuticos específicos para a escoliose e em casos mais graves, ou seja, aqueles casos onde a curvatura da escoliose ultrapassou os 25 graus de ângulo de Cobb, mas não ultrapassou os 50 graus de ângulo de Cobb, nós utilizamos também a órtese tridimensional, o famoso colete 3D. Mas vamos atentar aqui aos exercícios fisioterapêuticos. Quando a pessoa ouve falar de exercícios fisioterapêuticos, pode pensar que é uma fisioterapia tradicional. Seja o que se entende por fisioterapia tradicional, aquela fisioterapia onde você vai para um consultório, para uma clínica e fica recebendo massagem, alongamento, choquinho, luz vermelha, ou mesmo alguns exercícios gerais da fisioterapia. Mas não é bem assim, isso é um grande engano. Os exercícios fisioterapêuticos específicos para a escoliose, como o próprio nome diz, eles são específicos, eles levam em consideração muitas variáveis individuais de cada indivíduo da escoliose, daquele indivíduo, daquele tipo de curva. E mais, ele também segue alguns princípios fundamentais, dentre eles eu posso citar aqui a conscientização corporal, a autocorreção 3D, a manutenção dessa postura corrigida durante as atividades diárias, a reintegração sensório-motora, dentre muitos outros. Então, espero que você tenha entendido que não é qualquer fisioterapia, mas sim uma fisioterapia específica. A segunda parte desse comentário diz respeito à natação. Bom, natação é um esporte, tem diversos benefícios como esporte, mas em modo algum deve ser considerado como tratamento para a escoliose. Inclusive, recentemente eu fiz um vídeo aqui para o canal falando por que a natação ela pode piorar a escoliose. Eu vou deixar esse link aqui embaixo na legenda e depois você dá uma olhada quando terminar de assistir esse vídeo, você assista o vídeo da natação, porque eu acho que vai te esclarecer muito, ok? Então, exercícios específicos para escoliose não é igual à fisioterapia tradicional. E natação não é tratamento para escoliose, inclusive pode piorar a sua escoliose. Vamos para o segundo comentário, que diz o seguinte: é verdade que a escoliose para de aumentar quando você é adulto? Isso também não pode ser considerado como uma verdade absoluta. Isso por quê? As pessoas confundem muito a escoliose progredir mais durante a infância e adolescência com ela não progredir na idade adulta. A escoliose ela tem grandes picos de progressão durante a fase de crescimento, principalmente durante os estirões de crescimento. Mas, para aquelas pessoas que ao atingir a idade adulta já tinham pelo menos 30 graus de ângulo de Cobb, existe um potencial de progressão dessa escoliose mesmo na idade adulta. Só que esse potencial de progressão é muito menor. Essa progressão, quando ocorre, ela ocorre de forma muito mais lenta do que ocorria durante a infância e adolescência. Então, pessoas hoje com 30 graus de ângulo de Cobb na idade adulta, elas têm um potencial de progressão de aproximadamente meio grau por ano. E esse potencial de progressão, ele é diretamente proporcional à severidade da escoliose. Ou seja, quanto maior for o ângulo de Cobb, maiores as chances de progressão dessa escoliose na idade adulta. Mas mesmo que nós tenhamos o ângulo de Cobb alto, isso não significa necessariamente que a escoliose vá progredir. Na idade adulta, nós devemos considerar, além da gravidade da escoliose, pensando sobre a ótica do ângulo de Cobb, nós consideramos também o plano sagital, ou seja, a vista em perfil da coluna. Quando as curvaturas fisiológicas elas estão retificadas, as chances de progressão da escoliose na idade adulta são maiores, principalmente quando essa retificação ocorre na lordose lombar.
Um outro ponto importante da escoliose na idade adulta em muitos casos, a escoliose ela para de progredir ao se atingir a idade adulta. Porém, tardiamente, podem ocorrer progressões, inclusive progressões abruptas da escoliose. E isso se deve principalmente aos processos degenerativos naturais do envelhecimento. Então, se você é adulto e tem escoliose, eu recomendo que você, pelo menos, mantenha um acompanhamento constante com um profissional especializado para poder não ser pego de surpresa. Em alguns casos, quando a escoliose ela continua a progredir na idade adulta, a recomendação é pela correção cirúrgica. Em se tratando de adulto, o quanto antes for feita essa correção, quanto mais jovem for feita essa correção, melhores são as chances de sucesso para a correção cirúrgica. Bom, antes de eu passar para o terceiro comentário, se você tem alguma dúvida a respeito de escoliose, coloca aqui embaixo no comentário. Talvez eu faça uma segunda parte desse vídeo e talvez o seu comentário entre como um possível mito e a sua dúvida pode ser também a dúvida de outra pessoa. Bem, como terceiro comentário, eu tenho o seguinte: sempre ouvi que tem escoliose por causa da minha postura ruim. Isso é um mito muito comum. Deixa eu esclarecer para você alguma coisa. Nós temos basicamente dois grandes grupos de escolioses: as escolioses idiopáticas e as escolioses do tipo não idiopática. A escoliose idiopática é toda aquela escoliose onde a gente não tem como afirmar com exatidão o que ocasionou aquela escoliose. Nós sabemos que ela é multifatorial, possui características hereditárias, possui características com relação hormonal, mas não se sabe até então o que ocasionou o início da escoliose. E essas escolioses idiopáticas são responsáveis por aproximadamente 80% do total das escolioses. Os 20% restantes são as escolioses não idiopáticas, também conhecidas como escolioses secundárias. Isso porque essas escolioses surgem devido a um problema primário, como, por exemplo, doenças neuromusculares, escoliose congênita, que ocorre devido a uma má formação na estrutura da coluna, escolioses funcionais, dentre outros tipos de escoliose. E aqui eu quero te chamar a atenção para o seguinte: não existe correlação de má postura com o surgimento da escoliose. E talvez essas pessoas que afirmaram para você que a sua escoliose é devido à má postura estejam apenas confundindo a sua escoliose com uma postura ruim. Bem, eu espero ter esclarecido esses mitos para vocês. E se gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like e se quiser receber mais conteúdos como esse e não estiver inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e eu vejo você na próxima. Tchau!